Conta-se de uma história, de uma conversa entre Ruth Graham, a dona Ruth, esposa do grande evangelista Billy Graham. Essa conversa é muito famosa, muito conhecida. Ela conversou com um entrevistador de televisão e durante a entrevista a dona Ruth respondeu de forma bem humorada para o repórter. E ela disse assim: "Você está me perguntando se eu já tive vontade de me divorciar do Billy? Nunca tive vontade de me divorciar dele, mas de matar várias vezes." Parênteses, Billy Graham, conhecido como talvez o maior pastor, maior evangelista da história da igreja cristã, pelo menos da era recente. E às vezes a gente imagina que um homem como esse não tem falhas. Ele tinha suas falhas. Mas é elogiável o compromisso de dona Ruth com o casamento. Nunca pensei em divórcio. É elogiável também a sua sinceridade. Ela reconhecer que passou por momentos em que ela realmente quis pegar no pescocinho do marido e torcer. Mas é encorajador ouvir essa mulher dizer isso, uma mulher piedosa como ela, ter passado por momentos humanos de irritação com o marido tantas vezes. É encorajador porque isso acontece com você, talvez aconteceu com você hoje, com certeza essa semana, ontem. E agora, eu pergunto, será que ficar irritado nesse nível é aceitável realmente ou normal? Como dona Ruth passou talvez a nos fazer entender? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. De fato, o Billy Graham não morreu assassinado pela esposa. Ele morreu em longa idade, em anos recentes, uma velhice abençoada, inclusive a sua esposa já é falecida. Mas será que esse tipo de irritação tem espaço na nossa vida e o que nós devemos fazer com ela? Mateus capítulo 5, verso 21 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 5, 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Na mensagem anterior, domingo passado, nós vimos que quando Jesus começou o seu ministério terreno, havia duas maneiras principais de lidar com as Escrituras, de ler a Bíblia, entender a Bíblia e colocar a Bíblia em prática. A primeira delas era a convencional, era a deturpada, a corrompida ao longo dos séculos, era o método usado pelos religiosos da época. Os religiosos da época de Jesus, escribas, fariseus, mestres da lei, doutores na lei, interpretavam e praticavam a Bíblia de maneira totalmente distorcida. Primeiro, eles eram apenas fingidores de praticantes da lei. Eram hipócritas. Praticavam uma submissão externa, desobedeciam a lei que afirmavam proteger. Esses homens adulteravam a palavra, tiravam regras, colocavam regras novas ao bel prazer, conforme os seus próprios interesses, porque, em terceiro lugar, a intenção deles era se exibir para os outros, serem vistos pelas pessoas. E eles tinham também na sua
interpretação bíblica uma ideia de meritocracia muito forte. Eles achavam que se seguissem as regras, que no final das contas não eram as de Deus, eram as que eles mesmos inventavam e adaptavam. Eles achavam que se conseguissem seguir, e eles achavam que conseguiam, eles seriam justificados, seriam considerados bons o suficiente diante de Deus. Tinham aquela noção de pontos positivos e pontos negativos, sabe? E eu tenho pontos negativos que são meus pecados, mas eu posso conseguir muitos pontos positivos através da minha obediência, mais pontos positivos que negativos, de modo que eu consigo agradar a Deus e chegar no céu, e Deus tem o dever de me dar um lugar no céu. Esse era o padrão convencional de interpretação da Bíblia. Mas vem um novo método de interpretação bíblica aparecendo, que é o método de Jesus. E Jesus desmonta, desconstrói esse padrão falso, hipócrita, de adulteração da palavra, de exibicionismo, e Jesus vem esclarecendo o verdadeiro significado da Bíblia e da vontade de Deus. Isso começa já de forma brilhante, antes mesmo do texto que lemos hoje, nas bem-aventuranças. No início do capítulo 5, os versos 3, vemos um brilhante ensino de Jesus acerca das bem-aventuranças. E o que Jesus vai trazer para nós, principalmente nos versos 17 a 20, é que ele vem e diz assim: olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E Jesus também vem e diz assim: se a justiça de vocês não for muito superior à desses religiosos, fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo basicamente aqui duas coisas. Primeiro, subordinação à palavra. Não é a palavra que tem que se subordinar a nós que temos que observá-la e nos submetermos a ela. Porque a palavra permanece, a palavra é confiável, ela tem alto valor. E Jesus vem e diz, e essa observância tem que ser sincera, superior, não como a dos hipócritas. A justiça de Jesus e dos seus seguidores, que eles praticam, a obediência deles é interna, é do coração. É de gente que está encantada com o amor de Cristo e não com medo do chicote do Altíssimo. É de gente que está impressionada com esse amor poderoso que nós cantamos hoje. E eu obedeço de coração, não porque eu quero aparecer, não porque eu tenho medo, mas porque é a única resposta que eu posso dar, obedecer ao meu Senhor de coração. E essa obediência, então, ela é completa, não é parcial, não é só no que convém, ela é discreta, ela não é teatral, não. A pessoa que obedece a Cristo, que obedece ao Senhor, como Jesus nos ensina, ela obedece não buscando views, não buscando likes. Hoje as pessoas estão querendo visualizações e likes até nas coisas santas, até nas coisas espirituais, e querem postar nas redes sociais coisas espirituais, e o objetivo é só que as pessoas vejam e aplaudam. E a obediência do discípulo é superior nesse sentido, ela não busca reconhecimento, é uma resposta sincera de obediência, fruto da graça de Deus, o seu favor imerecido. O que vai acontecer na sequência do texto? O capítulo inteiro de Mateus 5 vai nos trazer 6 exemplos dessa justiça superior. Jesus quer deixar bem claro como é essa justiça superior. E hoje nós vamos observar o primeiro desses exemplos, dessa justiça que ele espera dos discípulos. Todas essas 6 vezes, nos versículos 21 em diante, você vai perceber Jesus, versículo 21, 27, 31, 33, 38 e 43, Jesus vai usar uma expressão repetida, ele vai dizer assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo a vocês. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo a vocês. Vocês ouviram o que os antepassados disseram, eu porém lhes digo. E ele vai contrastar o ensino dos religiosos com o ensino e a interpretação correta que ele veio fazer. E os temas, os 6 temas, o primeiro deles nós temos hoje diante de nós é o do homicídio, o segundo vai ser do adultério, o terceiro sobre divórcio, o quarto sobre juramentos, o quinto sobre vingança e o último sobre amor. Temas que eram controversos naquela época e são controversos ainda hoje.
Agora entenda uma coisa, quando Jesus diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não está dizendo que a lei passou. Jesus não está dizendo que o ensino dele é contrário ao ensino do Antigo Testamento. Porque senão ele entraria em contradição consigo mesmo. No versículo 17 ele disse, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. A lei é santa para Jesus. A lei de Moisés é inalterável. A lei de Deus, os salmos, os profetas perduram sem mudanças ao longo do tempo. O que Jesus vai mostrar é a diferença e o contraste entre a interpretação errada dos religiosos e a interpretação correta que ele fazia, demonstrando o que é a verdadeira justiça, a superioridade ética do reino do Messias sobre aquela religiosidade hipócrita, de aparência, de culto à personalidade que havia naquele tempo. E Jesus vem e diz, olha, a verdadeira obediência ao Senhor envolve intenções e pensamentos e não apenas atos externos. O padrão do reino vai fundo, vai no coração, vai no que está por trás das ações, tanto que Jesus vai dizer mais adiante em Mateus, no capítulo 15, do coração procedem os maus pensamentos, e ele vai dizer o homicídio, e vai alistar uma série de outros pecados. De modo que nós já podemos chegar perto do nosso texto de hoje e entender, peraí, então não é suficiente apenas não matar. E eu, nas minhas tentativas de evangelização, para muita gente eu já perguntei, você acredita que vai para o céu depois que morrer? Acredito, muitas pessoas disseram sim. E eu perguntei por quê? E as pessoas, via de regra, diziam assim, porque eu nunca matei, nunca roubei, não fumo, não bebo, e vou para a igreja todo domingo e dou o dízimo. Mas geralmente as pessoas começam com esse, eu nunca matei. E é justamente com isso que Jesus começa no seu primeiro exemplo, e ele não vai apenas no ato do assassinato, ele vai na raiz. Jesus é radical aqui, então ele vai dizer assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus cita fielmente o 6º mandamento, mas havia uma interpretação errada dos rabinos naquela época. Matar significa o homicídio, o assassinato, tirar a vida de outra pessoa. É condenado nos 10 mandamentos, Êxodo 20 e 13. Mas os religiosos reduziram o significado dessa proibição apenas e estritamente ao ato do homicídio. Quando Jesus emenda e diz assim, quem matar estará sujeito a julgamento, Jesus está dizendo exatamente como eles pensavam. Quem merece julgamento de Deus? Só quem matar. Então, se você nunca matou ninguém, nessa parte você está livre. E Jesus já aponta o engano daquelas pessoas. Assim como nesse culto, entre os ouvintes de Jesus, você se lembra que é o Sermão do Monte que está acontecendo aqui? Provavelmente ninguém naquela multidão e ninguém aqui poderia ser levado a um tribunal por homicídio. Então todos talvez se sentissem muito bem, o Jesus, legal, que bom que Jesus está confirmando esse ensino, realmente eu nunca matei ninguém, mas será que isso bastava? Jesus vem e tira esse povo todo da zona de conforto, ele tira você e a mim da zona de conforto, quando ele diz assim, qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus amplia a abrangência do pecado, trazendo outras formas de quebrar o 6º mandamento, e ele vai bem fundo no âmago da questão, no princípio por trás da regra, e aponta para a causa, que muitas vezes é a causa de uma reação em cadeia que leva ao homicídio. O próprio homicídio começa em coisas que Jesus cita aqui, atitudes de ódio, palavras de ofensa e uma postura de rejeição, banimento e abandono. E mesmo que o homicídio não aconteça,
esses atos em si mesmos já são uma quebra do sexto mandamento de Deus. E como você percebe com muita facilidade, o texto é apresentado para nós, e Jesus nos apresenta 3 níveis de argumentação, quando ele expande o significado do homicídio. E o primeiro nível é justamente isso: qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Esse é o primeiro nível do homicídio, que já é um homicídio, irar-se. A ira, ela tem uma direção homicida interna. É aquela irritação amargurada, rancorosa, de quem se consome por dentro. Mas nós também conhecemos a ira, e essa palavra dá a brecha para isso, que é a ira externa, que também é homicida, que é aquela que ofende com palavras, que agride, que é de uma pessoa que é áspera e que ataca. Você acha que o tribunal humano tem o direito de mandar prender uma pessoa que fica brava com outra? Eu sou tutor de homeschooling, nós estamos estudando a Constituição de 1988. E não tem nada lá sobre isso. Se você odiar alguém, você vai para o tribunal. O tribunal humano não tem esse direito, não tem esse poder, não tem competência. Você é inocente perante os homens se você ficar bravo com alguém, irado. Mas no tribunal de Deus é diferente, porque Deus julga o foro íntimo. E se você nutre irritação, ira, ódio, amargura, ressentimento, esse tribunal vai pegar você e você será julgado. Então perceba que o espírito da lei não se aplica apenas ao ato externo, mas à motivação interna. E nós damos contas a Deus não apenas de atos e palavras, mas também das nossas intenções. É quando o texto diz que o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor vê o coração. E Ele vê o coração porque a palavra dEle é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E Ele vê a ira pecaminosa no nosso coração e diz: isso é assassinato. A sua sentença é a sentença de culpado. Esse é o primeiro nível do homicídio no reino de Jesus. O segundo nível se encontra nessas palavras: qualquer que disser a seu irmão, voltando para Mateus, racá, será levado ao tribunal. Eu espero que você aqui não aprenda hoje um novo xingamento. Racá. A NVI traduziu de maneira literal o termo que aparece no texto original. Racá. Não é para você ficar dizendo racá para os outros. É o contrário disso. A palavra racá é uma palavra no original que em português pode ser entendida como estúpido, vazio, cabeça oca, cabeça de bagre, seu imprestável. E alguns estudiosos dizem que essa palavra pode ter a conexão com o sentido de eu cuspo em você, eu cuspo na sua cara. É um insulto. Então, qualquer insulto de qualquer natureza, Jesus está dizendo, é assassinato. Mas se eu falei assim para minha irmã, sua burra, corresponde a assassinato. Se você brincando, mas meio que sério no seu coração, já disse assim, essa mulher, você não sabe nada mesmo, hein? Lerda. Assassinato. Soltar palavrões em português, então, não vamos nem mencioná-los. Assassinato. Agora, na Constituição de 1988, estou falando aqui com a minha filha porque ela está estudando comigo, ela está craque na Constituição, pergunta qualquer coisa para ela, ela vai poder te ajudar. Na Constituição de 88, você não vai encontrar nenhuma cláusula dizendo assim, se você olhar para um vizinho e falar, ô seu boboca, então você vai para a cadeia. Tranquilo. Não vai acontecer nada com você, a não ser que algum juiz não vá com a sua cara, e ele pode fazer o que ele quiser com você. Mas por esse ato, você não fica devendo nada para a lei dos homens, mas de novo, para a lei de Deus, perante a justiça perfeita de Deus, Jesus diz, está sujeito ao tribunal, será levado ao tribunal, e ele usa aqui a palavra sinédrio, que era o STF judaico da época, o Supremo Tribunal Federal.
você vai responder por homicídio. A instância máxima da jurisdição dos judeus. As pessoas entenderam muito bem o que Jesus quis dizer, e nós também entendemos. Nós assassinamos uma pessoa no coração, ou através de palavras, e mesmo que não causemos feridas físicas, as palavras já vão deixar marcas na mente e no coração dessas pessoas, e principalmente essas palavras serão as provas de Deus contra nós, na nossa culpa de homicídio no coração. E Jesus avança então para o terceiro nível, ele vai dizer assim: qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja a progressão. Jesus disse assim, julgamento, aí ele aprofundou para tribunal, e agora Jesus não usou meias palavras e disse fogo do inferno. A palavra louco, traduzida na NVI aqui, é uma tradução um pouco limitada em relação ao que realmente o termo quer dizer. No contexto aqui em que Jesus coloca esse ensinamento, aquelas pessoas, a ideia de chamar alguém de louco era dizer assim, seu desgraçado, vá para o inferno. Palavra dura, forte, dita assim de púlpito, é estranho, mas é tão comum isso nos nossos lares, infelizmente, não é? Vai para o inferno. Nas nossas escolas, trabalhos, vizinhanças. Por isso que Jesus disse, se você fala louco, é você que corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você que está mandando alguém para o inferno, alguém por quem Cristo morreu para levar para o céu, se você quer mandar para o inferno, na verdade, quem vai para o inferno é você. Inferno é um termo também daquela época que nós não conhecemos muito bem hoje. Ela tem origem numa ravina profunda no sul de Jerusalém, um buraco, uma cova de lixão. É o Vale dos Filhos de Rinom. Séculos atrás, antes de Jesus, durante o reinado de dois reis perversos, Acás e Manassés, sacrifícios humanos ao deus Moloque e ao deus de Amon eram feitos naquele lugar. Nesse local que Jesus chama de inferno, era um lugar, era um lixão que existia. Séculos atrás, sacrifícios humanos foram feitos naquele local. Josias, um outro rei, santo, reformador, justo, acabou com aquilo tudo, com aquela adoração pagã, e aquilo passou a ser um depósito de lixo, constantemente em chamas. Porque depósito de lixo funciona assim, a coisa tem que ficar sendo deteriorada, decomposta, muitas vezes é através do fogo. E então, aquele lugar que Jesus fala, inferno, fogo do inferno, era uma figura do lugar de castigo inevitável, um símbolo da condenação eterna. Não complicando muito a situação, o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, a ira persistente é má. Pior ainda é uma palavra de desprezo, e ainda mais grave é a maldade que visa destruir o próximo, sem nunca ter assassinado ninguém. Você pode ser um assassino no coração. Não matar envolve não fazer qualquer outra coisa que prejudique o próximo. Então, examine-se a partir de hoje, a partir dessa palavra, desse ensino de Jesus, comece a se examinar com frequência, seus pensamentos, suas palavras, seus relacionamentos. Será que você não tem sido um assassino? Um assassino do seu cliente, que você não gosta? Um assassino do seu fornecedor, do seu colega de trabalho, daquele seu familiar chato, aquele irmão da igreja que você não vai muito com a cara. Mais do que ser um ato de homicídio, é também escarnecer do próprio Deus. Porque o texto deixou muito evidente que nós entramos numa condição de ruptura com Deus quando cometemos o assassinato no coração e na mente. Nossa ligação com Deus é quebrada. Não adianta orar, entoar canções, fazer pedidos a Deus, esperar que Ele aceite, se há assassinato e homicídio dentro do coração. Esses atos religiosos se tornam
nojentos para o Senhor, ele repudia ao invés de apreciar. Mas acontece que Jesus, na sua sabedoria e perfeição, nos dá também o antídoto para o não matarás. Ele não apenas nos diz do que devemos ficar fora, do que devemos nos livrar, mas ele também aponta para o que devemos fazer, porque a lei sempre vai ordenar o contrário do que ela proíbe, sempre. Se ela proíbe a mentira, ela ordena que você fale a verdade. Se a lei proíbe a preguiça, ela exige que você seja trabalhador. Se a lei proíbe o assassinato, o que ela exige de nós? Que nós busquemos a segurança, o bem-estar e a honra, a santidade e a sacralidade da vida humana. E Jesus usa duas maneiras para mostrar isso e deixar isso bem claro. Primeiro, ele fala sobre, ao invés do assassinato, reconciliação. E ele diz assim no versículo 23: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Esse é o primeiro exemplo da atitude positiva do não matarás, a interpretação e aplicação correta da lei, a aplicação do princípio e não apenas da regra. O princípio é, você está envolvido no culto ao Senhor. Ali você se lembra que tem sentimentos amargos contra alguém, você tem uma desavença que não foi resolvida. Você deve intencionalmente usar essa oportunidade para refletir nisso. O culto a Deus é o momento para refletir nisso. E então você deve buscar a reconciliação imediatamente. Sabe por quê? O que Jesus mostra aqui. Eu estar bem com o meu próximo e eu me reconciliar com as pessoas vem antes da minha oferta no altar. Vem antes da minha música, vem antes da minha atuação religiosa. Primeiro Deus aceita a vida do adorador, depois Ele aceita a oferta do adorador. A oferta do adorador não vale nada se ele tem atritos não resolvidos. E esse é o lado positivo do não matarás. Toda oração, leitura bíblica, serviço voluntário, culto, são inúteis e são pecados desgastantes se eu estou em atrito com pessoas. Por isso que Jesus diz, para tudo, deixa a oferta no altar, depois de resolvido, fica subentendido aqui, né? Volte e faça a oferta, porque a oferta é importante. Muitas pessoas hoje em dia estão separando as coisas. Não, a minha vida com Jesus é uma vida diária, eu não preciso ir no culto da igreja. Eu tenho ouvido isso. A minha vida com Jesus é ajudar os pobres, eu não preciso dar dízimo. A minha vida com Jesus é fazer minha oração, eu não preciso orar na igreja. Jesus disse, acerta o teu relacionamento, ok? Ama as pessoas, mas amando as pessoas, faça a sua oferta também junto do povo de Deus. É um dever do crente adorar o Senhor em comunidade. Você lembra que os ouvintes de Jesus não se sentiram culpados de quebrar o mandamento do não matarás? Eles pensaram assim e rapidamente concluíram, eu nunca matei ninguém, estou bem. Só que você imagina aquela multidão no Sermão do Monte agora, coçando a cabeça? Aquele meu vizinho, desculpe irmãos, mandei ele para aquele lugar. Minha esposa, estou com uma diferença com ela já tem 2 semanas, não resolvi ainda. Eu briguei com meu colega de trabalho, soltei os cachorros para cima dele. E às vezes eu ouço crentes contando experiências de atrito, briga, ofensa, soltar o cachorro para os outros, com uma naturalidade tão grande. E Jesus vem dizer, isso é sério. Sua adoração não chega a Deus se você causou ofensa ou está com alguma ofensa pendente. Então todos aqueles ouvintes de Jesus agora entenderam que tinham um problema de mágoas e rixas nos seus relacionamentos. E para Deus vale muito mais uma conversa de reconciliação que supera uma amargura
do que um culto, do que uma celebração da ceia, comer do pão, beber do cálice. Isso é importante, mas não pode vir acompanhado de atrito, indiferença, inveja, ódio, mágoa e ressentimento. Reconciliação. E o segundo e último exemplo positivo do não matarás é pacificação. Nos versículos 25 e 26, Jesus vai dizer: entre em acordo depressa com o teu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. E aí Jesus continua o seu ensinamento. Agora, veja como Jesus leva a orientação do reino mais adiante, mais além, mais fundo ainda. Porque na reconciliação ele falou sobre se reconciliar com um irmão, uma pessoa do dia a dia, alguém qualquer. Só que agora ele está falando de quem? Entre em acordo com quem? O adversário. Veja, o discípulo não está indo para o culto, como no caso anterior, o discípulo está indo para o tribunal. A pendência dele não é com o irmão, a pendência dele é com o adversário. E até mesmo nesses casos, a orientação de Jesus é: busque pacificação e reconciliação. Essa tem que ser a premissa, o pressuposto. Esse tem que ser o nosso princípio de vida, buscar acima de tudo o acordo de paz com todos. Uma demanda judicial por causa de uma dívida deve ser resolvida antes que seja levada ao tribunal. É isso que Jesus está dizendo. Nem que no caminho você tem que resolver essa situação. Jesus dá a ideia de pressa. Perdoe com pressa, faça a reparação com pressa, acerte as contas com pressa, para estar em paz com Deus e com o próximo. E isso também tem a ver com o não matarás. E olha, no tribunal, às vezes a decisão é contra você. O desfecho de um litígio não é do jeito que você quer. E nem nesses casos você tem a prerrogativa de ficar de cara virada com o seu adversário. Tratá-lo como um indigno, um ofensor, um louco, um racá, alguém contra quem você pode ter ira no coração. Se fizer isso, se abrigar essa amargura, essa vingança, esse distanciamento, você perdeu tudo, você e eu somos um assassino. O profeta Oséias já dizia para o povo de Israel muito antes, o que Deus deseja? Desejo misericórdia, e não sacrifícios. O Deus que estabeleceu o sistema sacrificial está dizendo: eu não quero sacrifícios. Vocês não entenderam? O sacrifício é para mostrar o amor. O sacrifício é para mostrar o meu amor por vocês, meu povo, para que vocês também amem, para que vocês também tenham misericórdia. Eu quero conhecimento de Deus e não holocaustos. Reconciliação e pacificação acima do culto formal. Jesus não entrou no mérito nesse texto aqui. Jesus não entrou no mérito sobre quem é culpado na história. Você pode observar aqui. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Quem é culpado, não importa. Não importa se você ganha, perde, acerte a situação. Faça isso, porque eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Cabe a mim tomar a iniciativa, mesmo que eu considere a outra pessoa culpada. Ela quebrou o meu carro, ela que me xingou, ela que está de cara virada para mim. Mesmo nesses casos, eu posso e devo dar um passinho adiante, pelo menos tentar aproximação, reconciliação, porque esse é o padrão do não matarás de Jesus, estender a mão para a reconciliação. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Sempre e de novo oferecer amor em troca do ódio, estender a bênção em troca da maldição. Mesmo quando não é possível estar em harmonia com outra pessoa, não cabe a nós explodir de raiva, abrigar raiva no coração
e sim engolir em sim entregar esse problema, entregar esse problema, essa causa e essa pessoa para Deus. E esperar silenciosamente que, esgotadas as minhas iniciativas de reconciliação, e nada aconteceu, esperar que Deus, se Ele quiser, mude a situação. A pessoa que se recusa a perdoar o próximo, a buscar a paz, está destruindo a ponte sobre a qual ela precisa andar. Pois bem, irmãos, esse primeiro exemplo de justiça superior de Jesus trata do homicídio. E essa é a justiça que o Senhor requer de nós. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Pense na sua vida nesse momento. Oportunidade para isso. Ódio. Tem ódio aí? Tem ressentimento, chateação, frustração. Tem ofensa. Você tem sido grosseiro, tem sido ríspido, tem deixado de medir suas palavras, tem entrado em atrito, agressão. Existem pessoas de quem você se aproxima, mas existem pessoas de quem você não se aproxima, porque de alguma forma você não se identifica, não vai com a cara ou não gosta dessas pessoas. Cuidado, Jesus está dizendo que isso é assassinato. Esse é o momento de você alinhar o teu coração com o coração de Deus. Você não poderá estar bem com Deus se não estiver bem com outras pessoas. O caminho que vamos seguir é o caminho da reconciliação. Entra em acordo, deixa a oferta no altar, vai se reconciliar. Isso é prioridade para Deus, isso é o culto que agrada a Deus. A piedosa Dona Ruth falhou nisso. Você e eu também falhamos. E eu tenho certeza que Dona Ruth Graham, todas as vezes que teve vontade de estrangular o marido, conversou com o marido, pediu perdão e eles se acertaram. O casamento deles foi um exemplo até o fim. E nós não vivemos de perfeição, nós vivemos de acerto. Tem alguém com quem você deve buscar um acerto? Não deixe passar essa oportunidade de tomar uma decisão no teu coração. Decisão que você vai tomar aqui e vai cumprir o quanto antes. Decisão de procurar alguém. Sua esposa, seu filho, irmão, irmã, colega de ministério, colega de trabalho. Pedir perdão por algo que você fez. Se oferecer para se reconciliar. Não quero que tenha nada errado entre nós. Fazer algo do tipo. Estender a mão. Ainda que em resposta você leve um bofetão, um xingamento, não importa. O assassino é o outro, não você. Talvez o seu caso hoje seja o caso de alguém que tem ressentimento por alguém. Alguém lá do passado, talvez alguém que abusou de você, alguém que pisou na bola com você, que traiu você, que te enganou. Hoje é o dia de você se livrar disso, porque enquanto nutre ressentimento por essa pessoa, você está na condição de assassino. Jogue esse ressentimento ao pé da cruz, agora mesmo. Talvez outra aplicação importante é como você tem tratado os outros habitualmente no seu dia a dia. Esse também é um outro problema que muitos carregam. Ter aquele hábito diário de ser rude, grosseiro, cara virada, cara amarrada. O amor de Cristo não transparece no rosto. Talvez apenas a atitude indiferente de humilhar os outros ou de deixá-los de lado. Deus quer mudar isso também. Talvez seja isso que você deva tratar no seu coração. E acima de tudo, entenda a sacralidade da vida humana, a santidade da vida do outro. Não importa se ele seja um pecador miserável. Quando falamos de santidade da vida, estamos falando do valor da vida que o outro tem, a ponto de Cristo, o Filho de Deus, ter morrido por ele.
Como é que você tem tratado as pessoas por quem Cristo morreu para salvar? Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pela justiça superior que o Senhor veio resgatar no teu ensino e na tua vida. Nos ajuda a viver essa realidade. Nos ajuda a praticar essa realidade. Estender a mão da reconciliação, estender a mão da pacificação. Tirar das nossas vidas toda forma de ira, ressentimento, palavras duras, desprezo, abandono dos outros. Possamos ver a vida do próximo como o Senhor vê, uma vida digna, uma vida preciosa, uma vida que merece e precisa ser amada. Dá-nos essa graça, esse privilégio, em nome do teu Filho amado, Jesus, aquele que nos amou. É em nome dele que oramos. Amém.